Você já reparou que tem alguns filmes que só de assistir a uma cena já dá pra saber quem é o diretor desse filme? Só de ligar a televisão e bater no olho na primeira cena que aparece, já dá pra chegar e falar: ó, esse filme aí é do Tarantino, por exemplo. Não precisa de descrição do enredo, nome do filme, ficha técnica, nada. Isso é o que a gente normalmente chama de estilo do diretor. Ou seja, existe no filme uma abordagem tão específica, uma abordagem tão característica que nós já automaticamente conseguimos ligar a obra ao seu autor, o filme ao seu diretor. Mas o que é exatamente o estilo de um diretor? É algo ali relacionado, sei lá, aos gêneros que se repetem ao longo da sua carreira ou algum conjunto de técnicas cinematográficas específicas que o diretor gosta de usar várias e várias vezes e se repetem ao longo dos seus filmes, ao longo aí da carreira do diretor. Na verdade, o estilo do diretor é justamente o que define o seu olhar sobre os temas que aborda em seus filmes e assim confere autoria à experiência resultante da forma como ele aborda o conteúdo do seu filme. Hoje, a gente vai entender um pouco mais sobre como a noção de estilo de diretor pode em muito clarear as ideias que nós temos sobre a expressão artística no cinema. E aí, vamos falar de cinema? Fica aí. A produção cinematográfica, como em outras artes, ela não segue fórmulas, mas princípios. Ou seja, ao longo do tempo, vários padrões das técnicas usadas em filmes foram identificadas como semelhantes ou diferentes, e assim foram agrupadas em certos grupos a que chamamos de convenções do cinema. Existem convenções de técnica ou convenções de gênero, por exemplo. E essas convenções, durante a história do cinema, têm instigado emoções específicas no grande público, de modo geral. Por exemplo, a gente sabe, mesmo que intuitivamente, identificar técnicas comuns em filmes de terror, por exemplo. Para construir uma boa cena de terror, um diretor pode criar ali uma ambientação macabra, misteriosa, provavelmente fazendo um bom jogo aí de luz e sombra, e nos prover de certas informações para então subverter as nossas expectativas de modo súbito para gerar sustos, por exemplo, caso o filme vá por essa lógica. Ou também sabemos identificar técnicas comuns em filmes de romance. Normalmente, a forma como o diretor filma um casal apaixonado é o que vai revelar as verdadeiras intenções e desejos de cada um. Mas o que isso tem a ver com a ideia de estilo do diretor? Bem, tudo. A questão é que todas essas técnicas, essas convenções, tudo isso faz parte daquilo que a gente chama de linguagem cinematográfica. E é por meio de tal linguagem que o diretor se expressa, que o diretor cria uma experiência cinematográfica honesta e gratificante. Dessa forma, um bom diretor sempre partirá dos princípios que regem a linguagem cinematográfica para encontrar a melhor forma de se expressar. Portanto, dá pra gente dizer que a linguagem cinematográfica é a principal ferramenta com a qual o diretor constrói e concebe a sua obra de arte, o filme. E o resultado final pode ser tanto mais convencional, ou seja, uma narrativa que gera efeitos mais próximos do que essas convenções têm gerado no grande público ao longo do tempo, ou mais experimental, que é uma narrativa que procura justamente subverter essas convenções em busca de novas formas de se expressar cinematograficamente. E a forma específica e única com que o diretor escolhe usar a linguagem cinematográfica é o que definirá o seu estilo pessoal. Mas afinal, como exatamente o diretor escolhe quais técnicas ele vai usar? Como ele sabe que a narrativa cinematográfica resultante do seu processo criativo vai ser mais convencional ou experimental? Como ele sabe qual é a melhor forma que ele consegue se expressar artisticamente em termos de gênero e estruturação narrativa? No fim das contas, as respostas para essas perguntas são o que ajudam a definir o porquê de o estilo de diretor ser o que torna esse diretor o autor do seu filme. Bora entender? Antes da gente entender a ideia de estilo em si, a gente tem que ter em mente que a produção artística é algo que lida diretamente com a intuição do artista. Isso é, ele tem uma certa ideia, um certo objetivo estético, mas o processo em si é em larga escala inconsciente. A gente já falou disso no vídeo que eu publiquei aqui sobre qual a melhor forma de você assistir filmes. Você pode assistir clicando no card aqui em cima. Tudo que um artista pode fazer, nesse sentido, é analisar em retrospectiva aquilo que produziu.
entender e refletir sobre os significados que ele quer expor nas suas estéticas, nos seus produtos estéticos, e trabalhar para lapidá-los da melhor forma possível. Isso significa dizer que a produção artística sempre é, de algum modo, um processo quase catártico de autoconhecimento. O artista, ele se vê espelhado na sua arte, já que ela representa uma expressão que veio do seu íntimo de modo espontâneo. Portanto, o grande objetivo de um artista é contar as verdades que existem dentro de si, que talvez nem eles saibam que existam, e encontrar as melhores formas de articulação da linguagem artística escolhida por ele para produzir as artes mais honestas o possível. Assim, o artista ele tem a possibilidade de estudar o próprio método. Ele pode identificar nos seus trabalhos e na própria prática profissional as formas em que ele se sente ali mais confortável para se expressar, desde a escolha dos gêneros até quais técnicas ele usa, desde trabalhar ali com obras mais mainstream ou filmes mais experimentais. Você já reparou que muitos dos grandes diretores que a gente conhece são bem pouco ecléticos? Scorsese, por exemplo, é conhecido pelos seus filmes de máfia e estudos de personagem. O Bergman é conhecido ali pelos seus filmes mais psicológicos e o John Carpenter faz filmes de terror. E isso não apenas com gêneros, né? Stanley Kubrick, por exemplo, ele tem escolhas muito metódicas de quais planos cinematográficos ele gosta de usar, e o Jean-Luc Godard faz filmes que partem de experimentos ali com a técnica audiovisual, né? A técnica cinematográfica. Mas tudo isso, ao longo do tempo, viram as marcas registradas desses diretores. Nós sabemos disso porque assistimos a seus filmes e conseguimos perceber intuitivamente esses padrões que tendem a se repetir. E os diretores definitivamente sabem disso porque sabem que são essas as melhores formas que eles encontraram para se expressarem no cinema. Dá para dizer então que o estilo de um diretor é o resultado da abordagem específica desse diretor sobre o tema que escolhe para o seu filme, de modo que, uma vez que o produto final sempre é o próprio filme em si, tudo às mãos do diretor se torna um elemento para a expressão de onde ele quer chegar no seu filme, de onde ele quer chegar na experiência final, no produto final ali do seu processo criativo. Ou seja, o diretor ele é a grande figura que manipula a linguagem cinematográfica, a técnica para se chegar ao produto estético final, o filme. Como um diretor escolhe fazer isso, e lembremos que esse processo é muito mais intuitivo do que qualquer coisa, é o que revelará o seu olhar específico sobre os temas que aborda e sobre quais escolhas de estilo melhor lhe servem para a sua expressão. Podemos concluir, portanto, que o estilo de um diretor é justamente o resultado da sua abordagem particular sobre o tema que escolhe abordar no seu filme, seja esse um tema mais convencional, tipo uma narrativa, ou um tema mais experimental, tipo, sei lá, um experimento, com a linguagem cinematográfica mesmo. E isso implica no fato de que um diretor, como qualquer outro artista, precisa conhecer os princípios da sua arte para poder encontrar as melhores formas de se expressar o melhor e mais honestamente possível. É essencial, portanto, que o diretor assista a muitos filmes, que tenha muitas referências, leia muitos livros, estude e conheça profundamente aquele que é o seu ofício, o cinema. Afinal, o estilo do diretor não é algo simplesmente decorativo, como uma fotografia bonita ou um bom direcionamento dos atores. No fim das contas, o seu estilo é o que define autoria em sua composição estética e é também o que ajuda a definir o cinema como uma linguagem de expressão artística, né? Já que as verdades do diretor são reveladas na maneira de como ele aborda a linguagem cinematográfica. E ao longo do tempo, essa abordagem deve ir ficando cada vez mais característica, né? Justamente porque o cineasta, como o artista sensível que é, e deve ser mesmo, né, trabalhando no seu ofício, vai se conhecendo e descobrindo ali quais são as melhores maneiras que ele encontra de se expressar. 같이 가요 그러면은. 제 담배 마저 피우고요. 그래요? 그러면 제가 여기 계산하고 올게요. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gosta de cinema e se interessou pelo meu trabalho, convido você a se inscrever aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu lançar vídeos aqui nesse canal. Deixa o seu like aí também para me ajudar na divulgação desse vídeo e desse canal também. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, comenta aí qual o diretor que você consegue identificar um estilo só de olhar para a cena do filme, quais são as características desse diretor que mais te chamam a atenção, deixa aí embaixo pra gente trocar uma ideia. Me segue também nas minhas outras redes sociais, no Instagram e no Letterboxd, tá tudo aí embaixo na descrição. Segue também o Luiz Afonso, meu editor, no Instagram e no Letterboxd dele também, tudo aí embaixo.
E no mais é isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.